Olá, crianças, boa tarde. Para a nossa última aula de hoje, a nossa aula de matemática, nós vamos precisar da apostila, né, Pitágoras, nas páginas 38 a 42 de matemática, certo? Então, vamos lá, nós vamos trabalhar um pouquinho de cálculo mental. Então, cálculo mental é aquele famoso conhecido cálculo de cabeça, né? E existe várias estratégias para a gente desenvolver para estimular esse cálculo mental. Uma das estratégias é o arredondamento de números, são as estimativas, né, que vai ajudar nesse cálculo mental, certo? Então vamos lá, ó. O que vocês vão fazer aqui na página 38? Vocês vão resolver essa continha aqui, tá? Se conseguir cálculo mental, tudo bem. Se não, pode escrever, fazer no caderno e coloca o resultado aqui do lado. Aí, vocês vão ver qual das opções que vai mais se aproximar do resultado aqui. Aí vai fazer um xizinho. Professor, eu não encontrei o resultado. Porque o resultado que dá aqui, ele não tá aqui. Vocês vão encontrar qual que é o valor mais próximo desse resultado que deu na continha. Tanto na A, na B, na C e na D. Resolvi a continha, coloquei o resultado na frente. Deixa eu ver qual que é das opções aqui que chega mais próximo. Aí vai fazer um xizinho, certo? Agora, crianças, eu vou estar relembrando com vocês aqui algumas ideias que estão associadas, ou seja, que estão ligadas à multiplicação. Quando eu sei que eu vou realizar um cálculo de multiplicação? Em quais situações? Então, eu vou relembrar aqui com vocês, certo? Ó, mais ideias associadas à multiplicação. Existem algumas ideias que encontramos em situações problema que podem ser associadas à multiplicação. É útil conhecer essas ideias para interpretar os problemas e saber quando a multiplicação ela pode ser usada. Vamos relembrar algumas dessas ideias. A multiplicação é útil em situações problema nas quais queremos juntar quantidades iguais. Lembra que a multiplicação ela é a soma de parcelas iguais? Certo? Nesse caso, a multiplicação pode substituir a adição. Por exemplo, olha essa situação aqui, ó. Gabriela vai fazer um curso na área de contabilidade que será pago em 12 parcelas no valor de R$ 732 cada. Qual é o valor total do curso? Então, eu sei que são 12 parcelas aqui o curso. Então, eu vou pagar 12 parcelas. E cada parcela ela tem o mesmo valor, tá? Quanto que vai custar cada parcela? R$ 732. Então, eu vou usar a multiplicação. Vezes 12 e realizou o cálculo aqui de multiplicação para resolver essa situação problema, certo? Agora aqui, crianças, na página 39, ó, eu vou falar um pouquinho sobre a multiplicação retangular, tá? Então, vamos lá, vou ler com vocês e vou fazer a explicação. A multiplicação também é útil quando precisamos saber o total de objetos que estão em uma organização retangular, certo? Por exemplo, observe a organização desses armários aqui, tá vendo? Viu? A figura maior, observem que é um retângulo, certo? E temos as colunas, na vertical, que é em pé, e na horizontal, que é deitada, certo? Então, vamos lá, ó. Observe as caixas de correspondência de um prédio. Quantos apartamentos há no edifício? Para saber quantos apartamentos há nesse edifício, devemos contar quantas caixas há em uma linha e em uma coluna. Então, vamos lá, ó. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na coluna vertical aqui, ó, eu tenho 7. Vamos ver nessa linha aqui, que é horizontal, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Então, tenho 7 também. Como que eu faço para saber? Eu vou fazer a multiplicação, ó. Esse número vezes esse aqui vai dar a quantidade total do meio aqui, ó, de quantas gavetinhas tem aqui, certo? Que equivale à caixa de correspondência dos apartamentos. Então, 7 vezes 7 vai dar 49. Professora, e se eu quiser contar um por um aqui? Vai dar os mesmos 49, certo? Só que com a multiplicação, a gente agiliza esse processo, ele fica mais rápido. Eu consigo fazer um cálculo mais rápido, sem precisar contar um por um. Imagina se tivesse 150, eu ia contar um por um 150? Não, é mais fácil fazer essa contagem da forma retangular, certo? Numa sala de aula, que também tem as carteiras em fileira, em linha, né? A gente faz a contagem se tiver números iguais. Então, fica bem mais fácil, certo, crianças? Então, ó, temos a operação 7 vezes 7, que o resultado é 49. Em situações em que precisamos saber o total de combinações entre dois conjuntos, a multiplicação também pode ser útil. Por exemplo, uma organização das mesas de uma festa estão sendo usadas 3 cores de toalhas, branco, vermelho e laranja, e 4 cores de guardanapos, verde, vermelho, amarelo e azul. Em quantas opções diferentes as mesas podem ser organizadas? Aí, crianças, olha aqui, ó, então, as toalhas, né, ó, e os guardanapos, certo? Então, quando eu falo em combinação, uma forma bem prática é usar a multiplicação. Então, eu vou ver aqui qual a quantidade que eu tenho de toalhas, ó, 1, 2, 3. 3 e vou multiplicar pela quantidade de cores de guardanapo, ó. 1, 2, 3, 4. Sendo 3 vezes 4, 12. Tem outra forma de eu fazer essa combinação sem fazer a multiplicação, prof? Tem. Aí eu vou aqui, ó, faço o desenho. Esse que combina com esse, que combina com esse, que combina com esse, que combina com esse. Vai dar quantas combinações? 4. Aí depois, esse que combina com esse, que combina com esse, que combina com esse, que combina com esse. Mais 4. Vai dar 8, né? Esse que combina com esse, que combina com esse, que combina com esse, que combina com esse. Mais 4, 12. Só, gente, que é muito mais fácil a gente usar a multiplicação. Quando os números são pequenos assim, dá até para fazer em forma de desenho. Mas quando a gente fala em quantidades maiores, é muito melhor usar a multiplicação. É mais rápido, certo? Então, eu falo de combinação, eu falo de multiplicação. Agora, aqui na página 40, crianças. Na relação de proporcionalidade, quando um valor é multiplicado por um número, um outro valor também é multiplicado pelo mesmo número. Veja a situação a seguir. Fernanda abriu um pequeno restaurante que vende massas. Para servir 2 pessoas, ela cozinha 500 gramas de massa. Quantos gramas de massa são necessários para servir 4 pessoas e 6 pessoas? Para responder a essa pergunta, montamos uma tabela. Então, vamos lá, ó. Quantidade de pessoas, quantidade de massa. Se para 2 pessoas, isso é proporção, tá, gente? Se para 2 pessoas ela precisa de 500 gramas, 4 pessoas não é o dobro de 2? Então, aqui vai ser o dobro também, tá? Ó, 2 vezes 2 é 4, multipliquei por 2, tá vendo? Então, ó, multipliquei por 2 aqui, que eu dobrei o número de pessoas. Então, aqui eu vou multiplicar por 2 também. 500 vezes 2 dá 1.000, 1.000 gramas, certo? Então, vamos lá. Para 2 pessoas eu preciso de 500. Então, para 4, que é o dobro, eu também preciso do dobro aqui, que é 1.000, certo? Então, vamos lá. 4, 6. Então, aqui, ó, eu multipliquei por 3. 2
vezes 3 vai dar 6, ó. 2 vezes 3 é 6. Então, aqui eu vou multiplicar por 3 também. 500 vezes 3 dá 1.500 gramas. Então, se eu multiplico aqui, eu multiplico aqui também. Isso é proporção, tá? No exercício 1 da página 40, ó. Para saber quantas dessas árvores foram plantadas, é preciso contá-las uma a uma? Será que eu tenho que contar uma árvore de cada vez para eu saber quantas árvores tem nesse desenho? Sim ou não? Será que é preciso? Tá, se eu contar, eu vou saber. Mas eu quero saber de que forma nós podemos descobrir de uma maneira mais fácil e mais rápida quantas árvores tem nessa plantação. Usando que conta, né? Certo? Usando o que? Adição, multiplicação, divisão, subtração, tá? Que forma? E coloca a forma aqui pra mim, a continha, certo? Aí, crianças, agora são situações, problemas que vocês vão resolver para a prof. Então, na página 41 até o exercício 5 da página 42, vocês vão ler as situações, problemas e vão resolver, certo? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês e podem entrar em contato comigo e eu espero uma fotinha também da lição, tá bom? Um beijo e até amanhã!